falar sobre exames laboratoriais. Qual a importância da gente lançar mão desses recursos, né? Por que é importante a gente analisar, solicitar e analisar o resultado de alguns exames para a gente ajustar isso à conduta desse paciente, desse cliente que almeja uma hipertrofia muscular? Bom, a gente pode solicitar, por exemplo, um hemograma. No simples hemograma, a gente já consegue tirar muitas informações, desde uma provável, né, deficiência de nutrientes pela questão de hemoglobina, só a gente avaliar a hemoglobina, hematócrito, toda a parte de células vermelhas, a gente consegue ver como está a resposta imunológica desse paciente, se ele tem chances, por exemplo, se a gente precisa investigar mais a fundo, alguma questão de hipersensibilidade alimentar ou uma alergia tardia. Então, vários fatores que podem pôr em risco a nossa conduta, né, de repente atrapalhar um pouquinho nossa conduta, o nosso objetivo, a gente chegar nesse objetivo, num simples hemograma a gente já consegue tirar muitas informações. Outros exames importantes, por exemplo, glicemia e insulina. Por que é importante a gente avaliar a glicemia e insulina do paciente? Chega um paciente para você querendo estimular a hipertrofia muscular. A gente vai avaliar a insulina dele, está com a insulina além do que deveria. Já está, por exemplo, entrando no quadro de resistência à insulina, quando a glicemia também já começa a descompensar. Lá para frente, um pré-diabético. Será que esse paciente seria legal a gente estimular a hipertrofia via estímulo de insulina ou estimulando principalmente bastante leucina? Será que não ia ajudar a descompensar isso de uma vez? Então a gente precisa aprender a ver um paciente como indivíduo, né, na sua individualidade, os detalhes para ajustar a cada conduta com a realidade daquele paciente. Enzimas hepáticas, TGO, TGP, gama-GT, para a gente ver como está essa sobrecarga hepática, né, para a gente ver como está essa função hepática, o que a gente vai poder suplementar, ou se é importante a gente primeiro priorizar uma conduta para ajudar a eliminar algumas toxinas do corpo, que a gente pode ver de repente em excesso nessas enzimas. A ureia, para a gente ver como está rodando esse ciclo da ureia desse paciente, como é que está a sobrecarga, a questão de proteínas também. Um parcial de urina, creatinina, microalbuminúria. Para que é importante a gente avaliar esses exames? E outra coisa, é para todos os pacientes que a gente vai pedir todos esses exames? Não necessariamente. A gente vai pegando prática, a gente vai aprendendo a olhar mais sinais e sintomas do paciente na conduta, durante a anamnese. E a partir daí a gente fazer a solicitação de exames. Então não é aquela história de a gente ter um padrão de exames que você vai fazer igual, exatamente igual para todos. Não necessariamente, né? Vai depender do histórico desse paciente, desse cliente, se ele costuma fazer acompanhamento médico, e esse acompanhamento médico é acompanhado de exames também, né? Nunca fez exames na vida, daí a gente precisa pensar assim em alguma forma mais geral, né? Porque a gente tem que pensar que não necessariamente esse paciente vai estar acompanhando com um médico também. Então, muitas vezes fica na nossa mão fazer essa solicitação de exames e a partir daí a gente vê identificar algum problema mais sério, trabalhar em conjunto com o médico também, que é muito importante, ou por exemplo, em casos de planos de saúde, que de repente não libera. Então, é importante sim trabalhar em conjunto, mas muitas vezes cai na nossa mão e cai pra gente resolver, digamos assim, tudo isso, né? Então, por exemplo, um parcial de urina, creatinina seriam os mais básicos. Agora, se eu olho o histórico desse paciente, se ele não tem hábito de consumir muitos líquidos, se ele já usa bastante suplementação, já vem há bastante tempo com uma carga alta de proteína na alimentação ou também via alimentação, suplementação, como será que está mais sensivelmente essa função renal desse paciente? Ele tem histórico familiar de problemas renais? Então, essa microalbuminúria é um exame de urina, né? Ele é feito via urina, mas a gente consegue ver mais uma lesão renal de uma maneira muito mais sensível, digamos assim. Se ali a gente consegue ver alguma alteração, a gente já encaminha para o especialista, mas a gente já sabe que a nossa conduta, de repente, não vai ser aumentar o aporte de proteínas dele, que a gente pode prejudicar de vez essa função renal. Então, por isso que é importante ter essa visão global do paciente, né? Integrativa dele. A tireoide também é importantíssima a gente avaliar o básico, principalmente através de um TSH ultrassensível, T4 livre, T3 livre, são os mais básicos que a gente já consegue ter uma explanada geral de como está essa função tireoidiana. Porque a tireoide é uma glândula pequenininha, só que ela controla todo o nosso metabolismo. A gente costuma lembrar dela só quando dá problema, no caso do paciente, né? Mas, na verdade, ela vai ajudar a controlar todo o nosso metabolismo. Então, quando a gente estima uma hipertrofia muscular, é importantíssimo a gente verificar como está a resposta do metabolismo para isso que a gente vai fazer, né? Além do que, porque tem alguns alimentos que a gente precisa tirar de cena caso tenha alguma sobrecarga na função tireoidiana também. E, por exemplo, em casos de indivíduos hipertireoides, né, quando está uma
ação muito excessiva, a função muito excessiva da tireoide está sobrecarregada, há uma intensa perda de massa muscular. Então, como eu falei, coloca em risco toda a nossa conduta, alguma coisa que de repente vai travar o nosso trabalho. Então é importante a gente identificar, né? É importante a gente avaliar os micronutrientes, além de sinais e sintomas, a gente fazer exames para a gente ver em números quanto a gente vai precisar suplementar, se a gente precisa suplementar, se uma dose mínima já é o suficiente, ou se a gente precisa caprichar numa dose mais próxima do limite da Anvisa que a gente pode suplementar. Então, para a gente ajustar a individualidade, os exames em números também vão ajudar bastante. Questão de intolerâncias alimentares, alergias, tanto imediatas como tardias. Então, isso é importantíssimo a gente verificar. Por quê? Porque esses exames, todos esses sinais, sintomas, vão mostrar, vão nos guiar na questão, por exemplo, tanto da alimentação quanto suplementação. Imagina se eu colocar para um paciente, de repente, que tem uma intolerância à lactose, eu coloquei para ele um suplemento que tem como base, como recipiente, a lactose. Provavelmente ele vai sentir bastante desconforto, vai gerar todos os sintomas bem desagradáveis, toda a parte gastrointestinal, e isso, consequentemente, vai atrapalhar muito o desempenho dele, vai atrapalhar a performance dele, o desempenho dele no treino e, consequentemente, no objetivo, porque ele não vai conseguir evoluir bem. Então, tudo que pode atrapalhar o desempenho desse indivíduo, a gente precisa, sim, atentar e dar uma forma de ajustar. Tem alguns marcadores de lesão tecidual que é importante a gente avaliar, para a gente ter como base como está o risco de lesão muscular desse paciente. Por exemplo, a CK. A CK é um desses biomarcadores de lesão muscular e, por ser uma enzima intracelular, ou seja, ela deveria estar apenas dentro da célula, ao ser dosada no sangue, ou seja, o exame sérico que a gente faz, ela vai estar no meio extra, ou seja, se ela estiver exacerbada no meio extracelular, significa que houve uma lesão, uma ruptura nessa célula, algum probleminha ali e essa enzima extravasou a membrana. Então, por isso que ela é tida como um biomarcador. Assim como a LDH. A LDH, ela também é um biomarcador de lesão e que a gente consegue ver como é que está a questão de resposta aeróbica para o exercício, como é que está a resposta oxidativa para todo esse exercício, ela está conseguindo responder bem. Outros fatores importantes, e tem toda a parte hormonal, que é importantíssima a gente atentar também. A gente tem que lembrar que o indivíduo é único, né? Então a gente viu questão de tireoide, fígado, rim, nutrientes, biomarcadores, hormonal também é muito importante. Quais são chaves para a gente prestar sempre bastante atenção? É importante a gente avaliar o cortisol, que o ideal é a gente fazer o salivar em 3 dosagens ao dia, às 8 da manhã, às 16 horas e às 23 horas. Mais para frente eu vou explicar um pouquinho como que a gente vai avaliar e por que a gente precisa avaliar esse cortisol, a importância disso. O DEA, que a gente chama de hormônio mãe, né, que a partir dele a gente vai delimitar como está a produção, por exemplo, de testosterona. SHBG, que é uma enzima muito importante para a gente ver como que está quanto que está de livre, digamos assim, de testosterona, a parte ativa da testosterona, que vai fazer realmente a parte na função muscular, né? Então a gente vai ver para frente que tem alguns fatores que atrapalham, que aumentam, exacerbam demais essa enzima hepática, que é SHBG, assim como a testosterona total e livre, para a gente ver como está tanto a produção como a parte livre, que pode ser alterada por alguns fatores, como por exemplo pelo uso de anticoncepcional em mulheres.